Fala galera, beleza? Tranquilo? Mais uma aulinha, um tópico aí bem bacana, bem interessante, que nós já citamos alguma coisa. A parte gasosa agora, beleza? Então nós vamos ter que trabalhar com os gases e já alertando algumas evidências de constantes, de unidades, sempre muito bem-vindas aqui. Beleza? Então, primeiro nós temos que saber as três variáveis de estado, não são os três estados físicos, que geralmente o aluno confunde, né? E o cara que faz a prova também pode confundir vocês. Ah, as três variáveis de estado do gases são sólido, líquido e gasoso. Não. As três variáveis de estado físico e as três variáveis, né, do estado gasoso, que você tem sólido, líquido, gasoso no estado de agregação. Aqui as três variáveis de estados, pressão, temperatura e volume. E na pressão, volume e temperatura nós temos que saber algumas unidades, que é muito importante. Primeiramente, temperatura em Kelvin, que fique bem claro isso. Como é que se transforma graus Celsius na escala Kelvin? Porque o nosso cotidiano é em graus Celsius. Então aí o aluno já pega e já pode perder uma questão de bobeira, por uma questão de interpretação cotidiana. Então você, quanta a temperatura hoje? Tá 25 graus Celsius. Você usa a linguagem graus Celsius, mas na química a gente tem que usar, e na física nós temos que usar Kelvin, que é a temperatura absoluta do nosso sistema. Legal? Pressão pode ter várias unidades. Pode ser em atm, que é mais comum para química, milímetros de mercúrio também. Um atm, 760 milímetros de mercúrio, vai gravando isso. Aí a física vai entrar com Thor, com Pascal, Torricelli e assim por diante. Beleza? Volume pode ser qualquer unidade, metro cúbico, litro, decímetro cúbico, centímetro cúbico e assim por diante. Beleza? Só que essas três variáveis é que mais altera o estado gasoso. Porque o sólido, se você aumentar aqui, eu tenho um sólido aqui, se eu aumentar a pressão, a sua conformação não mudou, o seu volume não mudou. Então, os sólidos têm pequena variação de volume quando você pressiona eles. Se você aumenta, ele dilata, mas não tanto quanto você aumentar a temperatura de um sistema gasoso. Por isso que os gases têm interferência direta sobre as três variáveis de estado: pressão, temperatura e volume. Beleza? Então daí você pode usar daí da linguagem do seu cotidiano aí, né? Por exemplo, várias maneiras de você ressaltar. A panela de pressão é um dos casos típicos de gases, porque você tem a transformação de água no estado vapor. Certo? Daí aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Só que a panela permanece a mesma. O volume da panela é o mesmo, mas você está aumentando a temperatura e a pressão, consequentemente, lá dentro está aumentando. Se você pega uma seringa, por exemplo, acho que não sei se já brincaram, né? Eu na minha infância fazia, né? Ia tomar uma vacina, o cara tirava a agulha, é óbvio, né? E dava o plásticozinho lá. A gente ficava lá, né? Batendo, espirrando e assim por diante. Mas quando você coloca o dedo e pressiona o êmbolo, o que acontece? Você está aumentando a pressão, certo? Só que o volume está o quê? Diminuindo, certo? Então, pressão e volume são grandezas do quê? Inversamente proporcionais. Já temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Por que o balão sobe? Você vê lá na Capadócia, lá, os balõezinhos todos. Como é que ele faz para subir? O cara não joga uma labareda de fogo lá para dentro? O que o fogo faz? Agita a molécula, aumenta o volume. Opa, eu estou aumentando a temperatura, está aumentando o volume. Então, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Vocês perceberam que eu fiz um exemplo de cada um deles? E daí, detalhe, se aumenta o volume, a densidade diminui. O que acontece com o balão? Ele sobe. Esse é o princípio do balão. Legal? Então, são exemplos clássicos aí do nosso cotidiano, porque todo mundo já viu uma seringa, todo mundo já viu uma panela de pressão e todo mundo já viu um balão subindo, certo? Pelo efeito da temperatura no balão. Volume aumenta, densidade diminui. São grandezas inversamente proporcionais, volume e densidade. Se aumenta o volume, diminui a densidade. Agora, volume e temperatura, grandezas diretamente proporcionais. Temperatura e pressão, grandezas diretamente proporcionais. E pressão e volume, grandezas inversamente proporcionais. Lembra da seringa? Estou aumentando a pressão, o volume está diminuindo. É a única que é inversamente proporcional. Isso que nós vamos ver nessa aula aqui. Beleza? Então, o gás exerce uma pressão ocupando um certo volume a uma determinada temperatura.
Beleza? São as 3 variáveis de estado. Então eu posso ter nesse cubo um volume de 5 litros, uma temperatura de 300 Kelvin, ó, tá em Kelvin, e a pressão de 1 atm. Agora o que eu posso fazer aqui? Alterar. Alterar o volume, alterar a pressão, alterar a temperatura. Então eu tenho uma condição de início e eu vou ter uma condição de final. E daí eu posso visualizar o que está acontecendo nessas transformações. Que daí pode ter uma constante e as outras duas variando. Uma constante e as outras duas variando. Uma constante e a outra... Por que eu fiz 3 vezes? Porque eu tenho as 3 variáveis de estado. Pressão, temperatura e volume. E aí que a gente vai trabalhar. Beleza? Então, olha só. Variáveis de estado de um gás, que nem aqui, ó. Eu tenho a pressão inicial 1 de 1 atm, volume de 6 e a temperatura de 300. Se eu fizer daqui para cá, ó, certo? Ó, a temperatura permaneceu a mesma. Só que eu dobrei a pressão e o meu volume caiu pela metade. Então, pressão e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Certo? Agora, olha aqui agora, ó. O volume é constante. Se o volume é constante, a temperatura foi de 300 para 900. Então, eu multipliquei por 3, certo? E a minha pressão também foi de 2 para 6. Também multipliquei por 3. Então, se eu multipliquei e eu multipliquei, é que as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Esta é a lógica que nós temos que salientar. Legal? Legal, né? Então, podemos interferir, determinar, estipular cada uma dessas evidências pela multiplicação ou pela divisão, tornando as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. É o que a gente vai ver as transformações gasosas, ó. Eu tenho um estado inicial, que eu vou chamar de pressão 1, volume 6 e temperatura 300. E vou para um estado final, onde que minha pressão alterou, o meu volume alterou, mas a minha temperatura permaneceu a mesma. Então, a temperatura é igual. Igual é a mesma coisa que iso. Como é temperatura térmica. Então, você vai ter uma transformação isotérmica. Beleza? Que é o que eu estou colocando aqui para vocês. Aonde que, numa grandeza isotérmica, mantendo a temperatura constante, a pressão e o volume vão ser alterados, mas a massa mantém-se fixa. Se você olhar as bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a bolinha é a mesma, ou seja, a massa é fixa, mas eu estou alterando o volume, estou alterando a pressão, mas a temperatura permanece constante. Certo? Aí eu vou obter esse tipo de gráfico aqui, ó. Certo? Ó, se você analisar, fizer várias medições, você vai encontrar que tem variável pressão, tem variável volume. Então, volume e pressão estão modificando. Isso implica dizer que a minha temperatura permanece constante. Tudo bem? Agora, como é que eu sei disso? Que são grandezas inversamente proporcionais, porque pressão e volume, a multiplicação entre elas sempre permanece constante. É o 3 que eu tinha feito para vocês, ok? Então, dentro dessa situação, a gente vai trabalhar assim, ó. Eu até vou dar uma adiantada, porque assim, sempre pressão vezes volume vai ser igual a uma constante. Essa constante eu chamo de constante R. Vocês já vão entender o R daqui. Certo? Então, se eu igualar o meu estado inicial, então, pressão inicial vezes volume inicial é igual a um R. P2V2 é igual ao meu R. Porque R é uma constante. Então, ela é igual tanto no início quanto no final. Então, como elas são iguais, eu vou igualar. R é igual a R. Portanto, vai ficar P1V1 é igual a P2 vezes V2. E aqui que surge as grandezas, nesse caso, inversamente proporcionais. Porque se eu substituir qualquer unidade, ó, me dá uma unidade de pressão, 1, um volume, 2,
certo? Eu quero saber se eu dobrar a minha pressão. Qual será o meu volume V2? Então, V2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Ou seja, de 1 para 2, eu dobrei a minha pressão. Só que de 2 para 1, eu dividi o meu volume. Eu diminuí o meu volume. Então, se um dobra e o outro diminui, é que porque são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, na lei de Boyle, aí tem o retardado professor de vocês que vos fala aqui, para você decorar, né? Tem o nome dos caras, Boyle e Mariotti. Você tem que saber que Boyle e Mariotti é isotérmica? Tem que saber. Então, por isso que eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Olha o nome do cara, ó. Boyle, Mariotti, TT. TT lembra do quê? De temperatura constante. Até vou colocar aqui, ó. A temperatura é constante. E se a temperatura é constante, só pode ser uma grandeza o quê? Isotérmica. Então, TT, temperatura constante, isotérmica. Eu vou apagar isso aqui porque vai aparecer tudo bonitinho na tela de vocês aqui, ó. E depois eu faço uma adaptação porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. Então, tá aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Boyle, Mariotti. Agora, outra transformação, ó. A pressão é a mesma. O volume alterou e a temperatura alterou. Então, se a pressão é igual, eu tenho uma transformação isobárica. O que é um barômetro? Medir pressão, certo? Então, você tem a mesma pressão, só que volume diferente e temperatura diferente. O que vocês acham que vai acontecer? Né? Nessa situação, quando a pressão se mantém constante, modificamos a temperatura e o volume de uma massa fixa. Consequentemente, nós vamos ter o quê? Uma interpretação gráfica, onde que eu altero a temperatura e eu estou alterando o volume. Ó. 100 eu tenho 1, 200 eu tenho 2. Opa, está aumentando a temperatura, está aumentando o volume. Se aumenta a temperatura e aumenta o volume, só podem ser grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Certo? Aonde que você vai ter essa representação gráfica aqui. Agora, como volume sobre temperatura são constantes, é a lei de Charles e Gay-Lussac. Tudo bem? Aonde que você vai ter o volume inicial tendo o volume final. Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Professor, por que agora é divisão? Pela interpretação inicial. Lembram? Para que a característica seja diretamente ou inversamente proporcional, eu tenho que manter ou a linha ou colocar eles em coluna. V1 sobre T1. Por que eu coloco com coluna? Né? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Para demonstrar que a grandeza é diretamente proporcional. Porque se eu colocar na linha, como nós vimos, né, na isotérmica, a pressão versus o volume, né, P vezes V, foi dado como grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Tudo bem? Então é só uma questão de interpretação cotidiana aplicada a uma fórmula. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Joga um volume aí, ó, uma temperatura, 10 Kelvin. Eu quero saber o que vai acontecer com o meu volume se eu dobrar a minha temperatura, 20 Kelvin. Ou seja, V2 vai ser igual a 2 litros. Consequentemente, eu estou dobrando o meu volume e eu estou dobrando a minha temperatura. Então, se dobra e dobra, só podem ser grandezas o quê? Diretamente proporcionais. E a última, a transformação o quê? Isocórica. O que é isocórica? Até pode colocar aqui, ó. Isovolumétrica. Isocórica ou isovolumétrica, certo? Agora, essa grandeza é de volume constante, ó. Então, eu altero a pressão e eu altero a temperatura. Só que você já sabe que se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Então, só pode ser grandezas o quê? Diretamente proporcionais, certo? Então, ao mesmo volume, uma massa fixa de gás, a temperatura vai ser modificada e a pressão também, só que como grandezas diretamente proporcionais. Legal? Agora, o que nós temos que
analisar, ó, graficamente, vai ser o mesmo gráfico da isobárica, ok? São grandezas o quê? Diretamente proporcionais, ó. 100, 1. 200, 2. Eu estou aumentando a temperatura, eu aumento a pressão. Então, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Agora eu jogo na lei de Charles Gay-Lussac também, ok? Onde que a fórmula vai ficar P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ponto. Por que são em cima e embaixo nessa fórmula? Mesma coisa, ó. Pressão 1, temperatura 10. Eu quero dobrar a minha pressão. O que vai acontecer com a minha temperatura? A minha temperatura 2 vai ser igual a quanto? 20 Kelvin. Sempre em Kelvin. Tudo bem? Consequentemente, se eu dobro, eu também dobro. Então, se dobra e dobra, só podem ser grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Esta é a lógica. Só que tudo pode vir desta fórmula aqui, ó. Certo? Eu deixei ela por último para demonstrar para vocês agora uma maneira mais tranquila de se trabalhar a parte gasosa. O famoso P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Esta é a fórmula que você vai ter que memorizar. Eu coloquei assim, coloco ó, o PVT é igual a PVT. Coloca um T, vira o quê? O pivete. Então, pivete 1 é igual a pivete 2. PVT 1 é igual a PVT 2. Esta é a fórmula. Beleza? E dela você deduz as 3 transformações. Muito mais fácil. Então, olha ali para a fórmula. Ó. Se eu quero uma transformação isotérmica, o que é isotérmica? Iso igual. Então, T1 e T2 são iguais. Ó. Vai ficar P1V1 é igual a P2V2, como a primeira fórmula que eu passei para vocês. Isobárica. O que é isobárica? Barômetro. Então, pressão é igual. Vai sobrar V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E se for uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, o volume é constante. Então, vai ficar P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, que é o que eu acabei de colocar aqui para vocês. Ó. Tranquilo? Então, esta é a fórmula geral que você vai ter que trabalhar as transformações gasosas. Bem tranquilo e bem normal. Eles colocam exemplos assim, ó. Ah, uma bolha saiu do fundo do mar, onde que a pressão era de tantos atms e a temperatura era de tanto. Ao chegar à superfície, que você sabe que daí é uma atmosfera, o nível do mar, certo? Qual será o volume desta nova bolha quando a temperatura for de 25 graus Celsius? Tudo bem? Eu posso variar as 3 variáveis de estado. Aí você pode ter o volume. E você sabe muito bem, dá para até fazer isso, ó. Lembra que eu acabei de falar, ó? A bolinha está, né? Qual é a pressão, né? Na superfície. Lá embaixo está em 2 atm. O volume desta bolinha é de 10 ml, estou chutando. E a temperatura, qual foi a temperatura que eu falei? Vamos chutar 0 graus Celsius. 273. Beleza? Agora, quando ela subiu à superfície, onde a pressão era 1, qual será o meu volume desta bolinha quando a temperatura for de 25 graus Celsius, ou seja, 298. Então, vai ser 298 vezes 10 vezes 2, certo? Dividido por 273. Ou seja, o volume da minha bolinha vai ser aproximadamente 22 o quê? ml. Antes era 10. Agora aumentou, ó, porque a temperatura não interfere tanto. Mas, ó, como a pressão diminuiu, o volume tem que o quê? Aumentar. Por que aumenta e diminui? Porque pressão e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Aqui, ó, na cozinha, as panelas de pressão são bastante utilizadas por facilitarem o processo de cozimento dos alimentos. É correto afirmar que o cozimento de uma panela de pressão é mais rápido porque... Opa, pessoal, aí que o aluno geralmente, né, eles colocam aí. Pessoal, quando você está com febre, que é um caso muito típico, o pessoal da biologia comenta isso, é porque aumentou a temperatura do teu corpo. E não pode ultrapassar lá os 40, 39 graus Celsius. Por quê? Começa a desnaturar as proteínas.
certo? A biologia já comentou isso com vocês. Então, o que interfere no processo de cozimento, no processo de modificação da estrutura química, não é a pressão, é a temperatura. Tudo bem? Então, quem faz cocar mais rápido, cocar é bom, né? Cozinhar, cocar, a arte de cocar, a arte de cozinhar mais rápido é a temperatura, não a pressão. A pressão é uma consequência do aumento da temperatura. Que fique bem claro isso. Certo? Então, olha só, o que acontece? Por exemplo, o cara que faz mergulho, certo? Quando ele está em lá, profundidades altíssimas, baixíssimas no caso, né? O que acontece? Ele não começa a desnaturar as proteínas porque a pressão alterou. Beleza? Então, muito cuidado com essas características aqui, ó. O material da panela de pressão tem alta... Não é o material da panela. Na panela de pressão, a água entra em ebulição em uma temperatura menor? Não, se você aumenta a pressão, a temperatura tem que aumentar, não diminuir. Na panela de pressão, a pressão interna pode atingir valores maiores do que a pressão atmosférica, beleza? Na panela de pressão, é um sistema adiabático perfeito, ocorre menos perda de calor para o ambiente. A válvula da pressão impede que haja perda de calor para o ambiente, permitindo obter temperaturas maiores no seu interior. Pessoal, quem é que faz cozinhar o alimento? É a temperatura. Esse aqui, ó, está verdadeiro, mas não para o cozimento. Então, a resposta correta qual que é? A letra E. Então, a válvula da pressão, certo? Na panela de pressão, impede que haja perda de calor para o ambiente, permitindo a obtenção de temperaturas, né, maiores no seu interior, que faz com que o cozimento seja mais rápido. As duas estão perfeitamente corretas, né? A pressão é maior, certo? Então, os valores de temperatura é maior do que a pressão atmosfera, certo? Dentro da panela de pressão chega a 2 atm. E qual que é a pressão atmosfera? 1 atm. Então, pressão maior. Ok? Aqui, ó, outra. A figura apresentada a seguir descreve o processo de respiração. Inalação, entra o ar, olha aqui, ó. O meu volume expande, mas a minha pressão diminui. Tudo bem? Essa é a lógica, ok? Respiração, exalação, ó. Exalação, o meu volume diminui porque a minha pressão aumentou, certo? Então, são grandezas inversamente proporcional. Processo de respiração, ó. Aumenta o volume porque eu diminuo a pressão. Para aumentar o volume eu tenho que diminuir a pressão, né? Porque se eu aumento o volume, certo? E aumenta a pressão, aumentar a pressão é diminuir o volume. Por isso são grandezas inversamente proporcionais. Esta é a lógica. Agora, na respiração, a lei de Boyle, Mariotte, TT só pode ser temperatura constante, certo? E na temperatura constante, pressão vezes volume, inicial e final. Na inalação, o diafragma se expande, deixando o volume do pulmão maior. Inalação. Inalação é colocar o ar para dentro. Se você coloca o ar para dentro, o pulmão tem um volume aumentado. Como o produto volume versus pressão deve ser constante, a pressão interna do pulmão diminui. Olha que legal, beleza? Ó, se você expande o pulmão, aumenta o volume. A pressão interna diminui. Está coerente? Está coerente. Inalação, mesma coisa. O diafragma se expande, deixando o volume menor. Não, o volume é maior. Letra C, inalação. O diafragma se retrai, deixando o volume menor. Não, o volume tem que ser maior. Exalação, aí beleza. Exalação é tirar o ar. Então, o diafragma deixando maior. Não, o volume fica menor. Certo? Exalação, o diafragma se extrai, deixando o volume maior. Não, se retrai, então ele fala que a pressão, certo? Aumenta? Não. Se o volume é maior, a pressão tem que ser o quê? Menor. Então, resposta correta, letra A. Estão vendo? Ó? São especificações bem cotidianas, bem normais de serem cobradas, serem caracterizadas aí facilmente. Outra questãozinha agora aplicando a fórmula. Ó.
A calibração dos pneus de um automóvel deve ser feita periodicamente. Vale a dica. Sabe-se que o pneu deve ser calibrado a uma pressão de 30 libras por polegada quadrada. Professor, nunca vi isso. Esquenta. Em um dia quente, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, tenho pressão e tenho temperatura. Supondo que o volume e o número de mols injetados seja o mesmo, qual será a pressão de calibração em ATM em dias mais frios, em que a temperatura é de 12 graus Celsius? Dado 1 ATM, ó, é 15 polegadas quadradas. Então, aqui eu vou ter 2 ATM. Olha como é fácil. Então, ele quer saber a nova pressão, certo? Só que eu estou alterando o volume, né? Não, o volume do pneu é o mesmo, né? A circunferência dele, ela é a mesma, só que você aumenta a pressão ou, né, altera a temperatura, certo? Então, olha só, vamos lá. Pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. Como o volume é constante, né, a circunferência do pneu, então a minha pressão inicial é 2, a minha temperatura inicial, quanto que é? 27. Não é 27, é quanto? É 300, porque você tem que somar 273. Então, sobre 300 é igual, qual será a minha nova pressão? Quando a minha temperatura chegar a quanto? Chegar a 12 graus Celsius. Então, 12 mais 273, 285. Então, 285 vezes 2, dividido por 300. Você vai encontrar uma nova pressão igual a 1,9 ATM. Resposta, letra A. Tranquilo? Bem sossegado, é aplicação de fórmula. Pivete 1 igual a pivete 2 e saber o nome das transformações. Isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Isovolumétrica, volume constante. Legal? Próxima aula, falo mais alguma coisa sobre gases, envolvendo uma das principais fórmulas, que é a equação de Clapeyron. Beleza? Bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.